leitura de hoje na epístola de Judas. Judas tem apenas um capítulo e o apóstolo Judas ele começa falando acerca do juízo iminente de Deus sobre os pecadores. O comportamento de libertinagem trará sobre eles justa condenação. Ele cita o exemplo dos anjos. Os anjos pecaram e dos egípcios que oprimiam os israelitas. Eles entraram pelo caminho de Caim e Balaão. Foram apanhados pela cobiça. Estes acontecimentos são o cumprimento das profecias anunciadas por santos homens de Deus. Por isso Judas adverte aos irmãos que permaneçam no amor de Deus e na misericórdia de Jesus Cristo. Do verso 1 ao verso 2, temos a saudação. Então o verso 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo. Então Judas ele já se identifica, olha, eu sou irmão de Tiago e consequentemente irmão de Jesus Cristo. Do verso 3 ao 9, o juízo de Deus e os pecadores. Então o verso 3 diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, quando ele estava pensando em escrever acerca da comum salvação, né? Ele sentiu assim uma obrigação de corresponder com todos, né? Para exortar. Exortar por quê? Para trabalhar pela fé que uma vez foi dada, foi entregue a todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, aqueles foi tirado da terra do Egito e aqueles que não creram foram destruídos. Então isso é para a nossa vida hoje. Aqueles que creem em Jesus serão salvos. Os que não creem serão destruídos. Do verso 10 ao 13, ele dá o exemplo de Caim e Balaão. O verso 12 diz assim: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desraigadas. Então, aqueles que não têm a Jesus, aqueles que não reconhecem a Jesus como seu Salvador e seu Senhor, são isso que ele descreveu aqui. São árvores na plena estação, não tem frutos, árvores desraigadas, nuvens sem águas, que são impelidas pelo vento para todo e qualquer lugar. E aqueles pastores que apacentam a si mesmo. Do verso 14 ao verso 19, o cumprimento das profecias. O verso 15 ele diz: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então é para exercer o juízo contra todos os ímpios. O verso 16: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então esses são aqueles que serão destruídos pelo Senhor. Verso 17: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está chamando a atenção. Olha, vocês lembrem das palavras que foram proferidas pelos profetas, foram proferidas pelos apóstolos. E nós lembramos das palavras
que está na Bíblia Sagrada, daquilo que a palavra nos revela. O verso 18: os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então é o que nós estamos vivendo. Os escarnecedores que andam segundo as suas paixões, os seus desejos carnais. Do verso 20 ao 25, os conselhos aos santos, conselhos daqueles que são separados por Deus. O verso 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, é o conselho. Aqueles que são separados por Deus, edifiquem a vossa fé um ao outro, orem sempre no Espírito Santo. Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, é essa a nossa esperança, é a vida eterna em Jesus Cristo. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Então, aquele que é poderoso, aquele que tem todo o poder para nos guardar de tudo e para nos apresentar imaculado diante de toda a glória, da glória do Senhor nosso Deus. Verso 25, para nós encerrarmos. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. E com esse versículo, nós encerramos a nossa leitura da palavra do Senhor, encerrando aqui na carta de Judas. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.